Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui. Vamos ler hoje o livro de Juízes, capítulo 5. Eu convido você, pegue a sua Bíblia e vamos juntos analisar esse capítulo de Juízes, capítulo 5, para ver, o que Deus está falando conosco, né? Como eu sempre falo para vocês, eu gosto que vocês acompanham, né, a leitura que eu estou fazendo em acompanhamento com a sua Bíblia, para você começar a ter sentido, né, a valorizar a Bíblia e começar, né, a gostar de ler, porque a Bíblia é muito gostosa, é um livro muito gostoso de você ler, é uma história, né, a nossa história, e aqui, né, na Bíblia nós vemos toda a palavra de Deus, tudo que Deus revelou, né, para Moisés, para os profetas, para os sacerdotes. Então, tudo isso está aqui na Bíblia. Então, a Bíblia, ela é toda importante. Não tem só um capítulo, não tem só um versículo, como muitos, né, gostam de... Eles têm aqueles versículos chaves para dizer para você. Não, a Bíblia, ela é completa. Então, é necessário você ter um acompanhamento, uma leitura diária, eu não digo até diária, mas uma leitura mais minuciosa da palavra de Deus. Então, hoje nós iremos entrar no capítulo 5 do livro de Juízes, que nos diz: E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo: Quando irromperam distúrbios em Israel, quando o povo se oferece voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouve, ó reis, escutai, ó príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Eu vou dizer para você o que está acontecendo aqui, nesse momento. Débora, ela foi uma mulher juíza da época lá do povo de Israel, e Deus levantou a Débora para livrar Israel, porque na época que a Débora estava sendo juíza, ela teve muitos, assim, dispersamento do povo de Israel. Então o povo de Israel estava sofrendo muito. Então eles se arrependeram e Deus, né, ressuscita essa mulher. Uma mulher, como eu sempre falei para vocês, a mulher, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não levanta só uma pessoa, o homem, né, para pregar, para evangelizar a palavra de Deus. Aqui nós vemos que Deus levantou a Débora para ser juíza. Entre todos aqueles príncipes, sacerdotes da época, Deus levanta quem? Uma mulher. Isso é para jogar na cara de muitos aí, que ainda não tem esse conhecimento, né, da palavra de Deus, porque uma pessoa que entra no YouTube, um líder pastoral, que entra no YouTube para abrir a boca, ou dentro de um templo evangélico para abrir a boca para falar que a mulher não é pastora, é uma tolice muito grande, é um desconhecimento da palavra de Deus. E tanto é que, para você ter uma noção, como que eles são tão ignorantes no sentido, né, de conhecimento da palavra de Deus. Deus disse que ele não faz acepção de pessoas. E Deus levanta, né, se nós analisarmos quantas mulheres, né, que Deus levantou para, né, erguer as igrejas hoje, atualmente, elas estão erguidas mediante as orações de quem? Das senhorinhas, das idosas, das mulheres que estão ali na frente, orando para que aquele trabalho continue, para que aquele trabalho nunca venha a cair.
E nós estamos aqui, nesse momento, Deus levanta, né, a Débora. Então a Débora, ela foi guerrear, né, contra o rei Cícera, e ela ganhou a guerra. E aqui chega nesse momento, no capítulo 5, que ela começa a louvar a Deus por essa dádiva que Deus deu a ela. Então isso aqui é um canto que ela está cantando essas palavras. E que ela fala: ó Senhor, quando saíste de Seir, quando caminhaste do campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejavam e as nuvens gotejavam água. Os montes se derreteram diante do Senhor, o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as entradas estavam vazias, e os que iam pelas veredas seguiam por caminhos tortuosos. Cessaram as aldeias em Israel, até que eu, Débora, me levantei-me como mãe de Israel. Olha que maravilha que ela fala, né? Eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. Mãe de Israel. Aí quem que é a mãe hoje, né, de Israel? São essas senhorinhas que estão dentro de templos evangélicos, que estão orando por nossa nação, por nosso povo, para aquele trabalho que está ali no seu bairro, na sua cidade, não caia. Quantos trabalhos missionários, quantas igrejas que já foram fechadas pelo mundo afora. Nós estamos vendo agora, atualmente, lá nos Estados Unidos, quantos trabalhos, quantas igrejas que não irão se fechar ou já estão fechadas, né? Por quê? Por causa de oração, falta de oração dessas irmãs. Porque o presidente lá está mandando todo mundo embora. Lá tem uma nação, vamos dizer assim, uma nação brasileira lá dentro dos Estados Unidos. E essa nação brasileira está dispersa. Eles têm medo de ir para o templo orar. Porque eles têm medo de ser pego pelo exército americano. Então, irmãos, nós temos que orar por esses irmãos que estão lá, que não têm, né, forças para ir até o templo. Tem medo por causa da covardia e da rebeldia do presidente dos Estados Unidos. Então nós temos que, você que é uma mulher de oração, ore por esses irmãos. Ore pela nossa nação também. Ore para a sua igreja não fechar. Hoje, atualmente, você vai nas igrejas de bairro. Antigamente você ia, eram lotadas, hoje não. Hoje você vai, ali tem 5, 6, 10 pessoas. As igrejas do centro, parece que o povo sai do próprio bairro para ir. Caminha milhões, caminha alguns quilômetros para chegar até um templo na cidade, nas capitais, porque ali tem mais gente. Mas Deus está em todo lugar. Aonde você estiver, até mesmo na sua casa, se você estiver com o coração aberto para Deus, você também está com Deus juntamente com você ali. Então não importa se é uma igrejinha de bairro, se é uma matriz, não importa. O importante é que você esteja ali orando para aquele trabalho seja erguido cada dia mais, porque nós estamos vivendo num tempo muito difíceis. A rebeldia religiosa, a rebeldia religiosa, quando eu falo, todas as impurezas mundanas estão
dentro já, né, tomou posse das pessoas cristãs. Elas aderiram todas as práticas mundanas para si. E nessas leituras que eu ando fazendo aqui, nós vemos que como o povo de Israel sofria quando eles distanciavam de Deus. Nós vemos que eles padeciam fome, eles eram derrotados na guerra, eles não conseguiam vencer nenhuma batalha por falta de aproximação com Deus, por falta de uma intimidade com Deus. Eles pereciam. E sempre Deus estava, né, levantando um juiz para erguer aquela nação. Talvez você fale, mas por que Deus não abandonou de tudo? Porque Deus, ele lembra que Deus, ele fez uma aliança com o povo de Israel. Então, até hoje, essa aliança, ela ainda está valendo. Essa aliança que Deus fez com Abraão, essa aliança, ela está valendo até hoje. Então, quando Deus, ele envia uma pessoa para trazer uma mensagem espiritual, para trazer uma mensagem confortante para você, no sentido religioso, no sentido de adoração a Deus, é porque ele ainda está vivo. Ele está ainda te chamando, ele ainda não desistiu da terra. Ele não desistiu dos povos da terra. Ele não desistiu do povo de Israel. Por que ele não desistiu? Por causa da promessa dele. E vai ter um fim. Tudo isso vai ter um fim, porque ele mesmo disse, né, que ele mandaria Jesus voltar para buscar essa nação israelita. Quem é a nação israelita? A nação israelita não é um país de Israel, mas a nação israelita são os cristãos. São aqueles que buscam a Deus de todo o coração, de toda a sua alma. Aquelas pessoas que andam sobre a sombra do Todo-Poderoso, como fala lá no Salmo 91. São essas pessoas que irão subir. São essas pessoas que Jesus vai vir buscar. E você, onde você está? Qual é a sua nação? É uma nação santa? Ou é uma nação egípcia? Onde você está? E aqui nós vemos que Débora agradece a Deus por Deus ter levantado ela. Só um minutinho, irmão. Para dar o livramento para Israel. E continua. Quando escolheu novos deuses, a guerra estava às portas. Via-se apenas um escudo e uma lança entre 40.000 em Israel. Aqui ela está trazendo à tona. Olha, quando vocês estavam adorando outros deuses, Deus, ele vira as costas para vocês. E ela continua. Meu coração está com os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor, vós que cavalgais jumentas brancas, os que sentam em juízo, que andam pelo caminho, falai disto. Donde se ouve o estrondo dos arqueiros, dos lugares onde se tira a água, ali falai da justiça do Senhor, da justiça que fez para com as aldeias, com Israel, quando o povo do Senhor desceu aos portões. Aqui ela está alertando o povo a louvar a Deus, a comentar sobre as obras, os grandes feitos que Deus fez por Israel. O grande livramento, né? Hoje é muito, como falo, corriqueiro, você ouvir de uma pessoa que Deus te ama, que Deus te quer bem, que Deus te carrega no colo, que Deus te cura.
né? É muito cômodo para todos ouvirem estas palavras. Mas quando você diz com a pessoa, se consagra, se arrepende dos seus pecados, anda na presença de Deus, para que você seja forte, para que você seja corajoso, para que você possa receber de Deus as bênçãos. Lembra que o que aconteceu com o povo de Israel. Então, quando você ouve essas palavras de alguém, essas palavras, elas ferem o seu coração. Elas te deixam chateado. Elas te deixam magoado, irritado. Você sabe por quê? Porque você se acha abençoado. Você se acha importante. Você não se arrepende do que você fez ou do que você faz, mas você se acha merecedor das bondades de Deus, mesmo do jeito que você está, mesmo transgredindo a palavra de Deus, você ainda se acha no direito de receber as bênçãos de Deus. E sendo que Ele mesmo disse que as bênçãos dele eram para os fiéis na terra. Você está entendendo? Então não adianta eu dizer para você que Deus te ama, que você está amparado pelas bênçãos de Deus, se você não está. Se você está do lado de Balaal, do demônio. Não adianta eu dizer isso para você. Porque eu estaria te empurrando mais para o inferno. Mas eu digo para você, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados enquanto Deus está te dando essa oportunidade. Não é quando Deus... Muita gente se preocupa muito com a vinda de Jesus. Muita gente. Se preocupa no modo, quando será que ele vem? Parece assim... que se você souber que dia que Jesus vem, né, você vai se preparar. A quando que ele vem? Suponha que, digamos, que você sabe que Deus vai vir, como muitos aí profetas, né, entre aspas, dizem, né, até eles dizem o horário, o dia que Jesus vem. Digamos que alguém diz para você, que fala que teve uma profecia, porque nosso que tem de profeta no YouTube tá demais, nas igrejas. Aí alguém chega para você e fala, olha, Jesus, eu sonhei que Jesus, ele me revelou que vai vir em dezembro, dia 2 de dezembro desse ano de 2025. Aí o que você vai fazer? Você vai falar, ele vem dia 2 de dezembro de 2025. Você vai se preparar quando? Lá para o mês de novembro. Mês de novembro você vai ficar em jejum. Por quê? Porque você sabe que ele vai vir dia 2. Você acha que Deus é tolo? Né? Eu vou avisar para você, ô Maria, o ladrão vai avisar para você, né? Ô Maria, não, saia de casa, porque dia 31 eu vou roubar sua casa. Pode sair, que eu vou entrar na sua casa e vou roubar tudo. O ladrão falando para Maria. Você acha que a Maria vai sair de casa nesse dia? Não, ela vai fortalecer todas as portas da casa dela. Vai ficar lá dentro quietinha. Por quê? Porque ela sabe uma data exata. Agora, se eu falar para Maria, Maria, cuidado, a qualquer momento eu posso te roubar sua casa. Ela não vai ficar em total vigilância, ela vai achar que eu sou uma bobona, que eu só tenho palavras e não vou cumprir. É o que está acontecendo hoje, irmãos, com os evangélicos. Deus está avisando há muito tempo que ele está vindo. E ele vem todo dia. Todo dia, Deus, toda hora, todo minuto, todo segundo, ele está vindo. Aí você fala, mas Deus está vindo todo segundo? Sim. A Bíblia fala que nós não devemos preocupar com
dia do amanhã, que ele não nos pertence. Então, 1 minuto aqui na Terra a mais, você sabe o dia de agora, mas 1 minuto a mais você não conhece, você não sabe. De repente pode dar um súbito em você e você cair dura aí. Ou de repente, assim, sem mais e sem menos, vem uma doença para você, daqui a pouco você está lá no hospital. Como esses dias eu assisti um vídeo de uma menina que ela saiu com um namorado e houve alguma coisa, aconteceu com ela, que ela estava tudo bem, ela tinha passado o dia bem, à noite ela já estava no hospital sendo operada. Ela nem imaginava, ela não sentia nada, ela não sentia dor, não sentia nada. Ela saiu para passear com o namorado e quando estava lá no passeio, lá, ela sentiu um mal terrível. Ela conta que foi terrível a dor que ela sentiu. E ela já estava no hospital. E nisso, quantas pessoas que não saem de casa para trabalhar e não acontece um acidente na rua, sem ele esperar? Quantas pessoas que dentro da sua casa, eles não partem, eles não morrem? Então, você, não sabemos a que momento que chegará a sua hora, o seu final aqui na Terra. Deus não marcou. Falou assim, Maria vai viver do ano de 43 até o ano de 25. Nós não nascemos com data limite. Isso Deus é misericordioso e não nos contou. E você sabe por que ele não nos contou? Para que nós sejamos obedientes à palavra dele. Sabemos que vamos. Todo mundo é incrível, né, irmãos? Todo mundo sabe que vai morrer um dia. E nossa vida aqui na Terra, assim, te estourando, né? É 100 anos. Estourando. Estourando de vivência. Porque a nossa vida mesmo, eu acho que depois dos 80 anos, você não tem mais nem vida, né? Você vegeta. Porque é só câncer e enfado. A Bíblia fala de 60, mas eu já falo 80, que é só câncer e enfado. Mas agora, digamos, gente, é pouco tempo. E mesmo assim as pessoas ficam, não sabe nem a hora que ela vai. Você vê que tem criança que acaba de nascer já parte. Tem criança que até dentro do ventre da mãe ele já vai embora. Nem chega a chegar aqui nesse mundo, nem chega a respirar. E tem pessoas que vão embora com 120 anos. Tem pessoas que, então, o que eu falo para você, você não sabe. Tem pessoas que vai com 18, com 20, com 30, com 50, com 60. Não tem a data limite. Você não tem a sua data limite. Mas você sabe que vai. Todo mundo vai. Todos nós iremos perecer. Todos nós iremos morrer. E nós temos que ter a nossa vida consagrada diante de Deus. Porque Deus, nossa vida está na mão dele. Ele nos deu a vida e ele nos tira a vida também. Isso aí está nas mãos dele. Não tem como nós fugirmos. Porque nós somos. O homem, ele é tão assim, ignorante nesse sentido. Nós somos o quê? Nós somos criatura dele. Nós pertencemos a ele. Queira você não, queira você sim. Nós pertencemos a ele. O ímpio e o justo pertencem a ele. Agora ali, entre o ímpio e o justo, ele vai dar o galardão, como ele mesmo fala, o galardão a cada um de nós. É a mesma coisa. Você trabalha. Se você trabalha, você tem o quê? Seu salário. No final do mês, você tem dinheiro, você pode comer, você pode sair, você pode se divertir. Mas aquele que não trabalha, vira o quê? Vira um mendigo, vira da rua. Ele não tem comida. Ele não tem nada.
Então, a pessoa que está na presença de Deus, ela tem tudo. E a pessoa que não está, que está nas trevas, ela não tem nada. Ela padece. E vamos continuar aqui. E Débora estava, né, glorificando a Deus, né, por tudo que Deus fez por ela, né, por ter levantado ela como juíza. Aqui ela fala: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros, filho de Abiloã. Então os remanescentes do povo dominaram os poderosos, e o Senhor me fez dominar sobre os valentes. De Efraim saiu sua raiz contra Amaleque, e depois de ti, Benjamim, com tuas legiões. De Maquir desceram os legisladores, de Zebulon os que levam o cajado do escriba. E os príncipes de Isacar foram com Débora. Sim, Isacar estava com Baraque, seguindo-o, apressado para o vale, nas correntes de Ruben, grandes ponderações do coração. Porque ficaste entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas correntes de Ruben, grandes ponderações do coração. Gileade ficou além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto a seus navios? Asser permaneceu na costa, ficou nas baías. Zebulon é um povo que arriscou sua vida, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e guerrearam, então pelejaram os reis de Canaã em Tanaque, junto às águas de Megidos, não levaram despojos de prata. Dos céus lutaram, as estrelas lutaram contra Cíceras de suas órbitas. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, que minha alma pise com força. Então as patas dos cavalos bateram em galope, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai muitos seus habitantes, porque não vieram ao socorro do Senhor com os valentes. Bendita seja Jael sobre as mulheres, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja as mulheres que vivem em tendas. Água pediu, leite lhe deu. Em taça de príncipe aproximou-lhe a manteiga. A estaca estendeu a mão, e o martelo dos trabalhadores sua direita. Golpeou Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou-lhe e transpassou-lhe a fonte. Entre seus pés se curvou, caiu, ficou deitado. Entre seus pés se curvou, caiu, onde se curvou, ali caiu, abatido. A mãe de Cícera olhava pela janela e se lamentava pela grade. Por que tarda em vir seu carro? Suas damas sábias responderam, e até ela mesmo assim respondeu. Porventura não achariam e repartiriam os despojos, uma ou duas moças para cada homem? Para Cícera, despojos de várias cores de bordados, de várias cores bordadas de ambos os lados, para os pescoços dos despojadores. Assim, ó Senhor, pereçam todos teus inimigos, porém os que te amam seja como o sol, quando se levanta em sua força. E a terra sossegou por 40 anos. A vitória que Débora teve sobre os filhos, né, com os filhos de Israel, protegendo os filhos de Israel. Olha como é importante, irmãos, a gente ter fidelidade para com Deus. Deus ouve nossas orações. Hoje nós temos esse privilégio de Deus ouvir as nossas orações. Por isso que quando você está caído, quando você está nas sajetas, aí você clama a Deus, Deus te ouve. Porque isso também ele fez uma aliança. Quando ele fez essa aliança, que você, aonde você estivesse, você clamasse a Deus e ele te ouvisse,
foi na época de Salomão, quando Salomão construiu o grande templo. Nós vamos chegar lá também nessa leitura. Quando Salomão ele construiu o grande templo, porque foi da vontade de Deus que Salomão construísse esse templo. E a Bíblia fala que quando Salomão foi inaugurar o grande templo, a glória de Deus permaneceu ali dentro daquele templo. E Salomão falou: aonde que o povo de Israel estivesse, disperso por toda a terra, que eles se voltassem para Deus, Deus os ouviria e livraria eles do mal. Foi por esta razão que até hoje nós temos, né, essa convicção que não depende do país Israel para nós entrarmos na presença de Deus. Mas aonde estivermos, nós podemos falar com Deus e Ele vai nos ouvir. Porque foi uma aliança que Ele fez com o povo de Israel na época de Salomão. Olha que maravilha quando a gente, né, conhece a palavra de Deus e a gente fala por que Deus nos ouve. Porque houve tantas guerras. Então todas essa aliança nós vemos que onde começou tudo isso? Começou na época, né, de Abraão. Aí ele veio, ressuscitou Moisés. Aí ele veio, ressuscitou vários outros profetas, né, que se levantou. Davi mesmo, ele levantou Davi. Ele levantou Salomão. Salomão, antes de si, né, se dobrar diante de Baal, Salomão também foi um grande sacerdote. Ele também foi um grande governador, juiz, né, daquela época. Mas só que depois ele se distanciou. Por isso que eu falo para você, olha o pecado, né, que a pessoa faz quando se distancia da presença de Deus. Então nós vimos que ele se misturou muito com os povos dos filisteus da época. Porque ele era muito mulherengo, gostava muito de mulher, então ele se prostituiu com todas as mulheres que ele queria. A Bíblia me fala que ele teve milhões de mulheres, teve muitas mulheres, né? Então isso foi um mal para ele, foi um grande mal para ele. E quantas pessoas que acontece, né, por causa de mulher, ele se, como diz o outro, bem uma palavra, né, ele se lasca, né? Quantos prejuízos, né, que muitos homens, muitas mulheres já cometeram, né, um com os outros. Então nós levantamos, aí nós lembramos, né, aí Deus levantou Salomão, aí depois veio, né, Deus levantou outros profetas, levantou Samuel, levantou Elias, levantou um monte de outros profetas, sempre, né, tá ressuscitando, né, o povo, tá levando ao povo no colo, como eu sempre falo. Deus é um Deus misericordioso, Ele sempre está nos carregando no colo. Mas por quê? Por causa de toda a aliança que Ele fez com Abraão, como Ele disse, Ele mesmo fala, a minha palavra não volta atrás. O que Ele fez, a aliança que Ele fez com Abraão, ela está intacta até hoje. Ele não desfez a aliança, muito menos. Ele, para cumprir a aliança que Ele fez com Abraão, olha só como que Deus, quando eu falo que Deus é misericordioso, para cumprir, né, para estar cumprindo a aliança, né, para aquela aliança que Ele fez com Abraão está revigorando até os dias de hoje, está valendo até os dias de hoje. Ele sempre está ressuscitando um profeta, Ele sempre está, o anjo do Senhor está aqui na terra, como Ele mesmo disse, quando Jesus ele subiu aos céus, Ele falou que Deus iria mandar o quê? Um consolador. Então esse anjo está aqui consolando o povo, despertando o povo para adoração a Deus. Aí veio, né, Jesus, né, que Ele ressuscitou também, Ele ressuscitou dentre os mortos, na presença de muitas pessoas que estavam naquela época, que viviam naquela época. Não foi só que ele levantou, né, Ele levantou Moisés, levantou tantos outros apóstolos, levantou discípulos, levantou
muitas pessoas, né, para estar sempre trazendo, né, à tona a palavra dele, para que a palavra de Deus ela não caia no esquecimento. E isso tudo é para o quê? É para nossa salvação, é para nossa perfeição espiritual, que nós devemos estar diante de Deus. Isso tudo que ele faz não é porque ele está fazendo isso porque ele ama muitas pessoas. Não, a gente vê que ele está ele tá fazendo de tudo para que o homem se arrependa. Tanto que ele traz, né, tanta destruição em outras terras. Você pode perceber que onde há destruição em massa, ou onde há destruição na casa, é porque aquele povo não clama ao Senhor. Aquele povo não adora a Deus. Você pode perceber, você pode fazer um levantamento aí, onde há muita destruição, você pode ver o que aquele povo fazia, quem que aquele povo adorava. Aí você vai perceber que aquele povo não adorava a Deus, mas o povo que ama a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, essa pessoa é protegida. É como no Salmo 91, né, que fala que Deus, ele protege os seus. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, quem são esses que habitam no esconderijo do Altíssimo? É qualquer pessoa? Não, não é qualquer pessoa que habita. É aquelas pessoas que andam na presença de Deus, aquelas pessoas que temem, que tremem diante de Deus, que têm respeito, que têm consideração com Deus. E isso, o que é consideração? O que é tremer? O que é temer a Deus? É não fazer coisas que o mundo abraça. Então, tudo que as vantagens, os desejos carnais que existem, né, na face da terra, todos esses desejos imorais, eles são uma transgressão, eles são um impedimento que a luz de Deus, ela te ilumine. Então, quando você está nas farras desse mundo, se jogando nesse mundo, o que está acontecendo? Você não tem brilho. Ali você não tem brilho, você tem escuridão. E ali a todo momento pode acontecer coisas graves, pode acontecer tragédias na sua vida. E é uma atrás da outra. Mas ele faz isso para quê? Para que você acorde, para que você saia dessa escuridão e venha para a luz. O próprio Jesus disse, né? Eu sou a luz do mundo. Quem anda no meu caminho não verá as trevas. Aquele que anda na presença de Deus não vê as trevas. E que trevas é essa? As trevas daqui mesmo, né? Que nós estamos vivendo, as dificuldades, a fome, a guerra, o desemprego, o divórcio, morte. Isso tudo é a escuridão. E tudo isso vem sobre os ímpios, vem sobre aquelas pessoas que não andam na presença de Deus. Aí acontece tudo isso. Fora isso, também tem o juízo final. Quando você vai chegar na frente de Deus. Nossa, você já parou para pensar nisso? Quando você chegar na presença de Deus. Você e Ele. Aí você fala, ele já vai chegar na sua presença, né? Quem é você? Eu sou João. É, João. Vamos ver o que você fez. Aí ele mostra lá para você. Ele vai passar tudo o seu filme. Tudo que você fez. Aí ele vai olhar para você e vai falar assim, você não é digno de mim. Olha a tristeza. Olha a dor. E olha o que te espera. E ele ainda vai te mostrar, olha lá, o que te espera é aquilo ali. Ele vai te mostrar o inferno. Aí é onde você vai gritar, vai espernear, vai fazer de tudo. Vai pedir para ele mais uma chance para voltar, para você se arrepender. Aí ele vai falar assim, eu não te conheço.
Porque o próprio Jesus, quando eu falo, gente, a Bíblia, ela é recheada de conselhos. Lembra quando Jesus, ele falou uma parábola sobre o rico, né? E Lázaro, né? E o rico, que o rico estava no inferno e o Lázaro estava no céu. Aí o rico de lá do inferno falava assim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e passar nos meus lábios. Por quê? Porque ele estava lá no inferno, ele estava sofrendo. Então, irmãos, isso tudo é sinal que Deus está mostrando para nós o que será o nosso futuro. Isso tudo qual futuro que você quer? Você quer Lázaro ou você quer o rico? Então, esse é o futuro. Não adianta você querer aproveitar aqui na terra, eu sou bonzão, com medo bom e do melhor, mas em cima de quem? De sofrimento alheio. Em cima de invejas, de destruição. Em cima disso. Você pode ter tudo aqui, né? Mas vai chegar um momento que é a vida eterna. Porque aqui nessa terra não temos vida eterna. A nossa vida aqui é passageiras. É esse tempo que eu te falei. É de 100 anos, o máximo. O máximo, se você chegar lá. Mas só que a vida lá no céu ou no inferno é eterna. Já pensou você cair no inferno? Por quê? Por falta de rebeldia da sua parte? Porque você tem todo esse conhecimento que eu estou passando para você. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Porque a Bíblia fala que ele ia pregar o evangelho em toda criatura. Todo mundo tem esse conhecimento. Mas as pessoas são rebeldes. As pessoas acham que pode adorar a Deus de qualquer maneira. Ah, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, mas até que ponto que ele é misericordioso? Antes dele ser misericordioso, ele falou para você, olha, não faça isso. Mas se você fizer, não vai ter misericórdia para você não, meu amor. Acabou. Então acorda enquanto é tempo. Aceitar Jesus não é só de boca, não. Não é só de palavras, não. É de ações. É de fidelidade, é de obediência para com Ele. Esse é o Deus. É o Deus que nem os próprios cristãos conhecem. Porque se conhecesse, não fazia tantas atrocidades que andam fazendo. Até no meio evangélico, até dentro das igrejas, até pastores não faziam, porque não conhece Deus. Irmãos, termino por aqui esse capítulo 5 do livro de Juízes. Que esta mensagem seja, um ponto primordial na sua vida. Que a partir de hoje, você possa ter um encontro com Deus, faz uma aliança com Ele, como Ele fez com Abraão, e até hoje essa aliança está valendo. Faça uma aliança com Ele. Abandona esse mundo, porque esse mundo aqui é passageiro. Esse mundo aqui não tem nada para te oferecer. Não adianta você querer mostrar para os homens que você possui bens, que você é o Todo-Poderoso. Você, mulher, não adianta você mostrar para a sua família que você é uma grande mulher, no sentido financeiro, mas se você não tiver Deus na sua vida, de nada disso tem validade. Vamos lembrar de como Jesus andou aqui na terra. Ele andou só com a preocupação em agradar a Deus. Tanto que ele não corria atrás de trabalho, ele não corria atrás de bens materiais. A Bíblia não comenta que ele tinha bens materiais. Muito pelo contrário. Quando ele viu aquele jovem rico que chegou na presença dele e falou para ele: eu distribuo eu pago dízimo, eu dou oferta, eu sou uma pessoa boa. O que ainda me falta para herdar o reino dos céus?
Não adianta você ir na igreja, dar oferta, dar dízimo, achar que é cristão. Aí o que Deus responde para aquele homem, para aquele jovem? Vai, vende tudo o que é seu e distribui aos pobres. Ele saiu triste. Triste. Aí por isso que a Bíblia fala que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. Porque o amor dele está no dinheiro. Isso aí é uma palavra forte que temos que parar para analisar. Como é difícil uma pessoa que ama as coisas mundanas, que o dinheiro está simbolizando o mundo. O dinheiro simboliza o mundo. Como uma pessoa que abraça o mundo, ela jamais vai entrar no reino de Deus. Um forte abraço para você, que Deus te ilumine, que Deus te dê sabedoria para você discernir tudo isso. Porque às vezes as pessoas ficam, achando que Deus é misericordioso, que ela não bebe, não fuma, não mata, ela vai ser salva. E não é. Não é. A salvação é para os fiéis. Assim está escrito. A salvação é para os justos, para os obedientes. Então, por isso que ele é misericordioso, ele está dando chance para você. Até o último momento ele te dá chance para você se arrepender. Chance para você andar em conformidade aos mandamentos dele. Que Deus te abençoe, que te fortaleça, você e toda a sua família. Se você gostou desse vídeo, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever, a compartilhar, tá? Você está liberado para compartilhar esse vídeo aos seus familiares, aos seus amigos. Assim você já está trabalhando em prol do reino dos céus. E que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.